tarde, gente. Beleza? Bom, então, hoje a gente vai para a última aula de figuras de linguagem. Vocês se lembram que essa é a quarta aula em que a gente trata sobre esse assunto, né? Nós falamos primeiro das figuras de construção, em que a gente ocupou duas aulas, né? A gente separou ali as de aspecto fonético, depois as de aspecto sintático, e depois, na terceira aula, a gente falou sobre as figuras de pensamento, isso quer dizer, aquelas que envolvem questões referentes a significado, só que a gente ficou restrito às figuras que trabalham com a noção de semelhança, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai avançar para outras figuras de linguagem. Vou pegar aqui a caneta. Outras figuras de linguagem que trabalham com outras noções. Então, dentro das figuras de pensamento, que são aquelas que, de alguma maneira, modificam o sentido original de uma palavra, nós tratamos na aula 3 da metáfora, do símile, da alegoria, da catacrese, da prosopopeia e da sinestesia, porque existe um ponto em comum, que é o fato de que todas elas abordam a noção de semelhança. A antítese e o paradoxo nós vamos falar na aula de hoje, porque o que é em comum entre essas duas figuras? Ambas abordam a noção de oposição, de ideias opostas. A hipérbole, o eufemismo e a gradação vai ser o nosso terceiro grupo de figuras de pensamento e elas estão dentro de um mesmo grupo porque abordam a mesma ideia, que é a ideia de intensidade. E, por fim, a gente termina de falar de figuras de linguagem e termina a aula de hoje falando da metonímia e da sinédoque, que são duas figuras que estão no mesmo grupo, que abordam a ideia de contiguidade ou de conteúdo, tá certo? Bom, então vamos começar aqui justamente por aquelas que abordam a ideia de oposição, como eu disse para vocês, antítese e paradoxo. São duas figuras de linguagem que caem com uma frequência muito grande em vestibular, né? E muitas vezes a gente confunde uma com a outra, porque elas realmente andam juntas muitas vezes. Eu já ouvi algumas definições assim, tentando distinguir antítese e paradoxo, que diziam o seguinte: a antítese é apenas uma oposição de palavras, enquanto o paradoxo é uma oposição de ideias. Ok, essa definição não está de toda errada, porém, ela não é muito útil para a gente, porque ela não é muito objetiva. Vocês concordam? Quando você fala uma oposição de ideias, no caso do paradoxo, você necessariamente está usando isso por meio de palavras, né? A gente só tem acesso às ideias por meio das palavras. Então, uma oposição de ideias pressupõe uma oposição de palavras, tá claro? Ao mesmo tempo, se você define antítese como oposição de palavras, duas palavras opostas, obviamente essas palavras carregam ideias. Uma palavra sem uma ideia não é uma palavra, certo? Parece um pouco complexo isso, mas é tranquilo. Então, na verdade, essa definição é uma definição circular, ela não resolve o nosso problema. Então, eu queria começar justamente por esse ponto, que é um ponto bastante complicado não, bastante cobrado, mas não é complicado, vocês vão ver. Quando que a gente está falando de antítese, quando que a gente está falando de paradoxo, sendo que em ambos os casos estamos falando de ideias opostas, né? Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Um é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Mário de Andrade Desce aos Infernos. É um poema que o Drummond escreve em homenagem ao Mário de Andrade, né, da morte do Mário de Andrade, e uma música do Lulu Santos, para vocês verem como a gente é eclético, né? E em uma delas ocorre antítese, na outra ocorre paradoxo, tá certo? Primeiro, eu queria que a gente identificasse, então, onde que estão as oposições. E depois a gente vai ver que essas oposições são de tipos diferentes. Por isso, antíteses e paradoxos são diferentes. Então, por exemplo, o Drummond escreve sobre o Mário de Andrade o seguinte: a explosiva descoberta ainda me atordoa. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo.
Ele está falando que ele está atordoado ao receber a notícia da morte de Mário de Andrade. E o Lulu Santos diz o seguinte: não existiria o som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Quando tem essa aula na sala de aula, é muito mais interessante porque a gente vai construindo um raciocínio juntos aqui, mas infelizmente a gente não tem essa possibilidade. Então eu vou, na medida do possível aqui, imaginar quais os passos que a gente tem que ter para entender essa diferença entre antítese e paradoxo, tá? Então, por exemplo, no poema do Drummond, eu tenho aqui uma oposição exatamente aqui, né? Ó. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Tá certo? Aqui eu tenho uma oposição entre estar cego e ser capaz de ver, né? Arrancar os olhos e ser capaz de ver, tá certo? Na verdade, é a mesma oposição expressa por palavras diferentes em ambos os versos. No caso do Lulu Santos, o texto todo é baseado em oposições. Então, olha o que ele diz: não existiria som se não houvesse o silêncio. Som e silêncio se opõem. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite se opõem, não e sim se opõem, tá? E aí eu já antecipo. No caso do Drummond, ocorre claramente um paradoxo. Por quê? Porque nós temos sim uma oposição, e essa oposição, olha que interessante, ela ocorre ligada ao mesmo indivíduo e simultaneamente. Olha que curioso. Então ele está dizendo que ele está cego e vê ao mesmo tempo. Justamente porque essa oposição é simultânea, isso daqui cria para a gente uma ideia de algo absurdo. É uma oposição que cria um contrassenso, um absurdo. É impossível que alguém esteja cego e esteja vendo, porque uma coisa anula a outra, tá certo? No caso do Lulu Santos, ele diz: não existiria som se não houvesse o silêncio. Ok, existe uma oposição, mas essa oposição não é simultânea. Ele está dizendo que em alguns momentos ocorre som, em outros momentos ocorre silêncio. Tá claro? Então aqui a gente tem apenas uma antítese. Tá certo? Então o segredo aqui é a gente ver o seguinte: essa oposição é simultânea, está ligada ao mesmo indivíduo ao mesmo tempo? No caso do Mário de Andrade, do Drummond, sim, né? Ele está dizendo que ele está cego e vê tudo agora, certo? Isso é impossível, né? Então a gente só pode entender isso numa linguagem poética e tudo mais, tá? No caso do Lulu Santos, ele fala: não haveria luz se não fosse a escuridão. Luz e escuridão se alternam, elas não são simultâneas. Então aqui a gente tem uma antítese, tá certo? Para exemplificar isso daqui, tem um poema. Eu não vou conseguir colocar o poema, que pena. Aqui eu tinha colocado o vídeo do YouTube, mas infelizmente não dá para reproduzir. Mas eu tenho o texto aqui.
que é o soneto de separação do Vinícius de Moraes, que já caiu em vestibular muitíssimas vezes, e é um texto baseado claramente em antíteses. O texto é quase inteiro antíteses. Então, olha o que ele diz. Só um detalhe, né? O Vinícius está descrevendo aqui os passos da separação, ele cria imagens para representar a separação de um casal, tá claro? E ele diz: de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. É pesadíssimo, né? O slide anterior tinha o vídeo do Drummond lendo. Drummond, estou falando dos poetas todos errados. O vídeo do Vinícius lendo esse soneto, né? E percebam que esse soneto é totalmente baseado em oposições. Então ele fala que do riso fez-se o choro. Isso é uma oposição, né? E ele diz que esse choro é silencioso e branco como a bruma. Eu queria analisar esse poema inteiro com vocês, vendo todas as figuras que ocorrem aqui. Por exemplo, aqui existe um símile, né? Mas a gente não vai ter tempo de fazer isso. Talvez eu ponha esse poema na aula interativa para a gente abordar outras figuras de linguagem, tá? E das bocas unidas, que é o beijo, fez-se a espuma, que é uma metáfora para raiva. Não é isso? Olha as transformações. O riso se transformou em choro, as bocas unidas se transformaram em raiva, das mãos espalmadas fez-se o espanto, criou-se a repulsa. De repente, da calma fez-se o vento. Ele quer que a gente entenda que calma e vento como opostos, né? De fato são. Que dos olhos desfez a última chama, chama que é uma metáfora para o desejo, né? E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. E por aí vai, né? Do amigo próximo, o distante. Então ele está falando das transformações que ocorrem quando há uma separação aí de duas pessoas que se amam. E aí eu pergunto, por que são casos de antítese e não de paradoxo, né? Porque, ok, existem oposições, mas essas oposições não são simultâneas. Tudo que ele diz assim, ó, o riso, as bocas unidas, a calma, o amigo próximo, ocorre num momento anterior à separação. Os outros elementos, o pranto, a raiva, o vento, o amigo distante, são coisas que ocorrem depois da separação. Então, justamente porque são elementos que não são simultâneos, a gente tem simplesmente uma antítese. Tá certo? Depois vocês procurem lá no YouTube, eu pensei que ia funcionar aqui na apresentação. Procurem no YouTube Soneto de Separação Vinícius de Moraes. Vocês conseguem ver o vídeo do Vinícius lendo uma apresentação, uma animação bem bonita desse soneto, tá bom? Bom, e aí, para a gente falar então de paradoxo, né? Eu trouxe aqui uma questão da Unesp do ano passado, 2020. Ela dava aqui essa figura. Eu acho muito, muito legal a gente pegar outras expressões que não palavras para falar dessas figuras de linguagem, porque de fato elas ocorrem de outras maneiras também, né? Então, era aqui uma figura do Milor Fernandes, que é um escritor brasileiro, jornalista, escritor brasileiro, e a pergunta da Unesp era: explique, ou melhor, explicite o conceito explorado pelo Cartoon 1 e de que modo a imagem ressalta esse conceito. Então, primeiro ponto, ele está pedindo para a gente explicar o que é um paradoxo, né? Que é o que está escrito aqui na figura do patinho, certo? Então, a gente vai ter que dizer que paradoxo é uma oposição de termos. Essa oposição, então você vai formular a sua resposta aí. Ela é simultânea, e pelo fato de ela ser simultânea,
ela cria um absurdo lógico, certo? Ela cria uma noção que não pode acontecer no mundo tal qual a gente conhece, né? Diferente do caso do poema do Vinícius. No caso do poema do Vinícius, ali a gente tem antítese, porque, ok, é exatamente isso que acontece, as coisas se transformam. Agora, nessa figura, e aí a gente vai para a segunda parte da questão, por que que aqui a gente tem um paradoxo? Porque sim, eu tenho uma oposição, certo? Então você tem um pato aqui em cima da lagoa, a sombra dele, então vou colocar aqui é o pato, aqui é a sombra dele seria a oposição, né? É a ideia da imagem espelhada, a oposição, ela é simultânea, porque a sombra ocorre quando o pato está ali, porém, da maneira como a sombra está representada, ela cria um absurdo lógico. Ela é impossível de ocorrer dessa maneira, né? A cabeça do pato tinha que estar desse lado, vocês concordam? A imagem é espelhada. Esse espelhamento aí cria um absurdo, tá certo? É interessante, é muito legal a gente tentar lembrar das figuras de linguagem de maneira a ligar imagens, né? Tranquilo? No caso aqui do texto, também o Nesp 2018, eu trouxe. Aqui está escrito paradoxo, gente, mas desculpa, eu coloquei errado, aqui é antítese. Tá? Esse daqui era um poema que a gente já leu, já apareceu para a gente infinitas vezes aqui da Unesp 2018, um poema do Gregório de Matos, e assim como o poema do Vinícius, é um poema baseado em antíteses, né? Porque fala de transformações, de como as coisas se transformam no seu oposto, né? E ele diz: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância, né? Então, o poema todo é baseado em oposições, né? Então, ele tem o sol, a luz, né? E a noite, as tristes sombras e a formosura, as tristezas e a alegria. E por que a gente não está falando aqui de paradoxo? Porque essas oposições não são simultâneas. Ele está dizendo que as coisas se transformam no seu oposto, elas ocorrem em momentos diferentes, tá certo? A gente vai ver mais exemplos disso lá na aula interativa também, tá? Tranquilo? Sim? Bom, e aí a gente pula, então, aqui para as figuras de pensamento ligadas à ideia de intensidade. E a gente vai abordar especialmente três, tá? A hipérbole, o eufemismo e a gradação. Quanto à hipérbole, vocês devem se lembrar que é aquela noção do exagero, tá certo? Quero que vocês se lembrem da hipérbole aqui como um uso muito comum que a gente faz, não só em texto literário, mas a gente faz, por exemplo, na linguagem cotidiana. Quando você fala assim, ele morreu de rir com o que você disse. Obviamente o verbo morrer, nesse caso, não tem uma conotação literal, tá certo? Ele é um exagero, tá? Ou quando você fala assim, ele já falou isso 1000 vezes e eu não consegui entender, né? Obviamente ele não falou 1000 vezes. Tudo bem, pode ser que seja literal, mas dificilmente vai ser, né? Então esse 1000 vezes é um exagero, tá? O eufemismo, a gente vai usar um exercício aqui bem legal da USCIS para falar sobre eufemismo, é exatamente a ideia de usar expressões atenuantes, geralmente para abordar ideias que a gente evita falar, que são chocantes, que são tabus, né? Então a gente faz aqueles famosos rodeios da linguagem, a gente faz aquela ideia de encher linguiça,
né? Encontrar expressões mais amenas, mais poéticas, às vezes, para falar de temas que são meio espinhosos de serem abordados, né? Quando a gente fala de eufemismo, a gente não pode se esquecer de um caso especial, que é quando a gente vai abordar a temática da morte, né? Nós, ocidentais, temos um grande problema aí em relação à questão da morte, né? A gente não sabe lidar com essa questão, assim como outros povos, como os povos orientais, ou mesmo os povos africanos, os indígenas, né? Nós, ocidentais, para nós a morte é um assunto mal resolvido. Então, todas as vezes que a gente vai abordar esse assunto, a gente faz determinados rodeios na linguagem. Quando você diz, por exemplo, para uma criança, você fala, mas o seu cachorrinho ele virou estrela, né? O seu gatinho agora foi morar com Deus. Então, tudo isso porque a gente tem um certo tabu em abordar a questão da morte, né? E a gradação tem a ver com a ideia de uma sequência progressiva. Quando eu coloco termos no meu texto, né, de modo a deixar claro para o meu leitor que eu tenho ali uma sequência, essa sequência de termos não é completamente aleatória. Por exemplo, se eu falo assim, eu vou ao mercado comprar manga, papel higiênico e rúcula. Tá, beleza. Eu não consigo ver nenhuma sequência clara quando eu falo manga, papel higiênico, papel higiênico, eu esqueci que era rúcula, né? Agora, quando o indivíduo diz, primeiro ele começou a murmurar. Quando eu percebi, ele já estava falando. De repente, ele estava gritando. Então, perceba que entre murmurar ou sussurrar, não lembro o que eu falei, sussurrar, falar e gritar, eu tenho uma progressão, trata-se aí de uma gradação, tá certo? Essa sequência de termos pode ser tanto crescente, isso é importante, quanto decrescente, tá? No caso que eu falei aqui do sussurrar, falar e gritar, obviamente ela é crescente, né? Ou a gente entende assim. Porém, se for decrescente, a gradação do mesmo jeito, tá bom? Percebam que em todos os casos aqui a gente está abordando a noção de intensidade, tá certo? Bom, essa daqui é uma questão muito bacana para a gente usar como exemplo aqui de bater a porta aqui. Para a gente usar como exemplo de gradação, tá? Eu já dei a resposta, é da Universidade Estadual de Maringá. Era uma propaganda desse carro, né, da Ford. Uma propaganda que aborda aqui, ela tem um pressuposto um tanto problemático, que é essa ideia da meritocracia, a gente poderia problematizar isso, mas ela diz, essa cadeira, né, veja que ela cria uma progressão aqui. Psil, você, senhor, doutor, sim, senhor. Então, a gente tem formas de tratamento que estão postas em gradação, ok? E aí a gente tem aqui a cadeira escolar, uma cadeira comum, depois uma cadeira acolchoada com braços, uma cadeira parece muito mais confortável, né? Aquela famosa cadeira de presidente, e depois uma cadeira de praia, tá? E o texto diz, quem dirige um Ford Fusion fez por merecer. Bom, não vou nem entrar nesses detalhes, mas, enfim, depois a questão da meritocracia e tal. E aí ele fala, quem dirige um Ford Fusion fez por merecer, tá? Bom, obviamente esse é um carro de luxo, se esse não fosse um carro de luxo, um carro top de linha, dos mais caros e tal, essa propaganda não faria sentido. Mas é isso que ele quer mostrar aqui pra gente, tá bom? Bom, e a pergunta da Estadual de Maringá é, que figura de linguagem a propaganda utiliza para marcar a transição de um status social para outro? E justifique sua resposta. Então, tanto no status social, né, e o status social está expresso ali tanto nas formas de tratamento, certo? Aquele psil, depois você, depois senhor, depois doutor e tal, quanto
Aliás, esse doutor também é um problema, né? Lembrando que doutor é quem tem doutorado, né? Advogados e médicos que não têm doutorado não são doutores, né? Mas tudo bem. Formas de tratamento e nas cadeiras, né? Então a mesma ideia, a mesma figura de linguagem está expressa nessas duas partes da publicidade. E aí a resposta, obviamente, é a gradação, né? Então, a figura de linguagem que está implícita ali na maneira como as formas de tratamento são dispostas para a gente, diz respeito à gradação, porque a gente tem uma sequência progressiva, né, que indica uma progressão de intensidade. Tá certo? E aí você formula a resposta aí da melhor maneira possível. Fiquem muito atentos à formulação da resposta. Ponham na resposta somente aquilo que for necessário para entender a resposta. Cuidado com esse negócio de encher linguiça, isso geralmente te leva para o buraco. Tá certo? Bom, segundo o dicionário de símbolos, essa é a letra B. A cadeira é um suporte de glória ou da manifestação da grandeza humana e divina. Um dicionário de símbolos é muito interessante e essa publicidade do slide anterior explorou muito claramente isso, né? A cadeira não é só um lugar em que a gente se senta, mas a cadeira é um símbolo de poder. Tanto é que a gente fala, né? A cadeira do presidente. A gente fala que o professor ocupa a cadeira de antropologia da universidade. A cadeira é um símbolo de status e a publicidade explora isso, né? Estabeleça a relação entre os tipos de cadeira, as formas de tratamento a eles correspondentes e o texto da propaganda quem dirige um Ford Fusion fez por merecer. Então, vamos pensar. Ele pediu para a gente relacionar os tipos de cadeira às formas de tratamento. Então, a gente vai dizer que as formas de tratamento e os tipos de cadeira demonstram uma ascensão social que o indivíduo vai tendo no decorrer da vida, o que se transforma no tipo de cadeira, que se materializa no tipo de cadeira em que ele senta, quanto na maneira como os outros o tratam, né? E que relação isso tem com a propaganda? A ideia é que esse carro seja o símbolo máximo, né? O máximo de poder e o máximo de status que o indivíduo possa ter. Então, o status que aquele carro atribui ao indivíduo que possui é aquele de um indivíduo que tem o status máximo dentro de uma sociedade que tem essa linha de pensamento, né, de gradativa. Tá certo? Bom, também, né, é o tipo de resposta que exige aí uma resposta muito clara, muito direta, tá certo? Que você pode se enrolar. Então, muita atenção aí na maneira como vocês escrevem a resposta, tá bom? Bom, trouxe aqui uma questão da média Jundiaí, ainda falando sobre as figuras que envolvem a noção de intensidade, tá? Vou escrever aqui em cima quais são elas. A hipérbole, a gradação e o eufemismo. Tá? Aliás, na aula interativa, quando a gente for falar de eufemismo, vou trazer um meme muito bacana para falar sobre isso. Então ele diz: nas alternativas a seguir estão transcritos versos da obra O Pequeno Livro de Haikais do Menino Maluquinho, de Ziraldo. Haikais, para quem não sabe, é uma forma literária japonesa de poesia curta. Tá? Assinale a alternativa em que se encontra a figura de linguagem denominada hipérbole. Como que a gente define hipérbole? O exagero. Né? Então percebam que o vestibular cobra esse assunto de maneira bastante direta. Tá certo? Então ele fala: no céu e no mar, gaivotas brincam como eu queria brincar. Não sou profundo, o que quero é apenas abraçar o mundo. Que não seja duro ter um belo passado no meu futuro. Modéstia à parte, a bagunça que eu faço tem nome de arte. A vida é assim, a menina dos meus olhos não olha para mim.
certo? Então, onde que a gente tem aqui, por exemplo, eu queria que vocês notassem aqui, ó, modéstia à parte, a bagunça que eu faço tem nome de arte. Aqui a gente tem claramente o uso de um eufemismo, né? Então, aquilo que alguém chamaria de bagunça, que tem uma conotação negativa, eu estou dando um outro nome aqui para você ver de uma outra maneira muito mais atenuante, que é o nome de arte, tá? No caso da hipérbole, que é o que ele está perguntando, a resposta é a letra B. E onde que está isso? Não sou profundo. O que quero é apenas abraçar o mundo. Aqui, obviamente, a gente tem um exagero. Não é possível abraçar o mundo, pelo menos não é possível literalmente, tá certo? Consequentemente, eu tenho que entender esse verso de uma maneira figurativa. E a figura de linguagem envolvida aqui é a hipérbole, tá certo? Se a gente pensar bem, na verdade existe uma metáfora aí também. Abraçar não é abraçar literalmente, né? É abraçar no sentido de dar conta de, né? Saber tudo que eu posso saber a respeito do mundo, tá certo? Mas o que interessa pra gente aqui é a hipérbole, porque obviamente existe um exagero nessa imagem. Perfeito? Sim? Bom, ainda que sobre as figuras que trazem ideia de intensidade, trouxe aqui uma questão da USCS 2018. Tem esse texto, a gente precisa ler o texto para entender a questão. É um texto que diz o seguinte, muita atenção. Bernardo Bertolucci, o diretor de O Último Tango em Paris, filme que a censura brasileira, com a sua sapiência costumeira, proibiu a 100 milhões de adultos em nosso país, aqui passa na TV, né, ele não está no Brasil, para não corromper-lhes a moral, está em Nova York, ultimando o lançamento de uma versão reduzida a 4 horas e 20 minutos de seu 1900, de um original de 6 horas. Nossa, eu li de uma maneira um pouco confusa, porque tem umas inversões, eu vou só explicar. Então, o autor aqui é o Francis Haim, que eu não coloquei, que é um músico brasileiro, e ele encontrou esse diretor, o Bernardo Bertolucci, que é um diretor de cinema, e ele fala, né, que esse diretor escreveu esse roteiro desse filme chamado O Último Tango em Paris, na época da ditadura militar brasileira, e esse filme foi censurado pela ditadura e ele é bastante irônico. Ironia é um conceito que cai bastante para a gente quando ele fala que filme que a censura brasileira, com sua sapiência costumeira, com sua sabedoria costumeira, obviamente ele está sendo irônico, concordam? Por quê? Porque ele quer mostrar para a gente que a censura brasileira era burra, né? A ditadura como um todo era e é burra. E ele é irônico aqui ao usar a palavra sabedoria, né? A ironia, a gente tem que entender a ideia de usar uma palavra para representar o seu oposto. Tá? Ele está dizendo que esse filme que foi censurado pelo Brasil, nos Estados Unidos, passa na televisão, né? E ele fala que esse diretor, o Bernardo Bertolucci, está em Nova York porque ele foi para o lançamento de uma versão de um outro filme dele chamado 1900. Tá? Houve uma briga intensa entre Bertolucci e Grimaldi, o produtor, que queria uma versão de 3 horas e meia. Os motivos da briga, aprendi ontem, são literalmente impublicáveis. Bertolucci ganhou. O filme será exibido como ele quer no Festival de Cinema de Nova York, em outubro, e distribuído por um consórcio que reúne a Fox e a CBS. Domingo à noite, jantei com Bertolucci e a mulher, num pequeno grupo, e depois, na minha casa, conversamos até 3 horas da manhã. Uma experiência agradável e instrutiva e, para mim, uma quebra da monotonia do burocratês eufemístico de políticos e similares. Vou grifar porque esse vai ser o nosso problema. Então ele falou que foi uma quebra da monotonia do burocratês eufemístico de políticos e similares, que é a minha dieta diária de conversas com pessoas importantes. Então ele falou que aquela discussão que ele teve com Bertolucci foi muito mais interessante, muito mais profunda e que fugiu do tipo de conversa que ele tem tido com pessoas em Nova York, que, segundo ele, são marcadas essas conversas por esse burocratês eufemístico. Apesar disso, devo dizer que me valida a oportunidade cheio de cautelas.
Meus contatos com celebridades internacionais, a quem entrevistei ou não, nem sempre foram estimulantes. Em geral, evito-as como a praga. O egocentrismo dessa gente supera o meu, o que talvez explique a má vontade. E o simples fato de que são internacionais e eu não, provavelmente é outro irritante dada a minha vaidade, tá? Então, mas ele fala que, diferentemente de outras conversas que ele tem, essa que ele teve com o Bertolucci foi muito positiva e tudo mais. E a pergunta da USCIS é essa daí. A pergunta da USCIS, gente do céu, olha isso. A pergunta da USCIS é: uma agradável experiência, ou experiência agradável e instrutiva para mim, uma quebra da monotonia do burocratês eufemístico de políticos e similares, que é a minha dieta diária de conversas com pessoas importantes. A expressão burocratês eufemístico deve ser entendida como... Então, eu já vou direto aqui para a resposta, que é o seguinte, vamos ler. O discurso que transforma qualquer tema em um autoelogio, propaganda de si. Não, isso daqui seria uma propaganda, né? Você fazer um autoelogio, uma autopropaganda, não tem a ver com eufemismo. Perceba que a palavra eufemismo está aqui dentro, tá certo? Um modo de falar esquemático que evita tocar em assuntos polêmicos ou desagradáveis, ou que procura amenizá-los. Perfeito. A resposta é exatamente letra B, por quê? O que ele quer dizer aqui com burocratês? Um modo de falar esquemático. É a ideia de uma conversa que não é sincera, uma conversa cheia de convenções, cheia de formalidades, certo? E a parte do eufemístico, e aí a gente tem que lembrar a própria definição de eufemismo, que é evitar tocar em assuntos polêmicos ou desagradáveis ou tentar amenizá-los. Ou seja, são aquelas conversas bastante formais e pouco instrutivas, tá certo? É isso que ele está chamando aqui, que é o tipo de conversa que ele tem com os políticos lá em Nova York, ok? Bom, gente, e aí, por fim, a gente trata das figuras que abordam a noção de contiguidade. O que isso quer dizer? A ideia de conteúdo. E aí eu queria que vocês tomassem um cuidado aqui com o seguinte. Lembro que quando a gente falou sobre metáfora, eu comentei com vocês sobre o seguinte desenho. A metáfora é o uso de um conceito X no lugar de um conceito Y, porque entre eles há um ponto de semelhança, há um ponto de intersecção. A noção aqui é a noção de semelhança, tá certo? Muitas vezes essa semelhança fica a cargo do leitor desvendar. Então, muitas vezes a pergunta de vestibular vai nesse sentido, de você dizer para mim qual que é o ponto de semelhança que tem entre dizer uma coisa no lugar de outra. Isso é desvendar uma metáfora, tá claro? A figura de linguagem mais importante para nós aqui nesse caso é a metonímia, que é uma figura de linguagem muito comum, muito recorrente, não só em linguagem literária, metonímia, tá certo? Não só em linguagem literária, mas também na linguagem cotidiana. A gente usa bastante metonímia cotidianamente. E a metonímia eu queria que vocês lembrassem do seguinte desenho. É o uso de um conceito X para representar um conceito Y, não porque um tem semelhança com o outro, mas é porque um conceito está contido no outro, tá certo? É uma relação mais direta. É aquele famoso, quando a gente fala de metonímia, lembrem-se que é aquele famoso a parte pelo todo, tá certo? Quando eu me valho do nome de um pedaço de uma coisa para representar essa coisa inteira, tá certo? Não é uma ideia de semelhança. E a sinédoque é um tipo específico de metonímia. A gente vai ver que sinédoque, na verdade, nem é uma figura de linguagem nova, mas é um dos tipos específicos de metonímia que de tão frequente, de tão comum, tem até um nome próprio, tá bom? Então a ideia aqui, para a gente começar tendo esse exemplo, peguei aqui o poema do Drummond, uma estrofe que está lá no poema de Sete Faces. Para quem não se lembra, o poema de Sete Faces é aquele que começa
Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser goste na vida. E aí cada estrofe desse poema fala de um aspecto diferente, com uma estética diferente, com características literárias diferentes, né? E essa daqui é uma das estrofes em que ele diz assim: o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Primeiro, né? Bonde aqui, obviamente, não é o bonde que vocês conhecem, que está fazendo tanta falta pra gente, que é o baile funk. Não é esse bonde. O bonde aqui é o meio de transporte, um ônibus, era um ônibus elétrico. E ele fala que o bonde passa cheio de pernas. Então, veja, obviamente, pernas aqui não pode ser entendido literalmente, né? As pernas aqui são representativo de pessoas. Mas por que que aqui a gente tem uma metonímia e não uma metáfora? Porque qual que é a semelhança aqui entre pernas e pessoas? Então vamos lembrar do desenho. É porque perna é semelhante a pessoas? Não. Se fosse isso, seria uma metáfora, tá certo? Mas é porque as pessoas têm pernas. Então ele usou aqui o conceito o conceito pernas para se referir a um conceito mais amplo que é pessoas, tá certo? Uma ideia está contida na outra. E aqui tem um ponto que é claro, é ligado aí à estética, à maneira como o Drummond quer se apresentar, né? Que ele fala que o bonde passa cheio de pernas. Por que que ele identifica as pessoas pelas pernas? Porque a imagem que ele quer construir de si nesse poema é de alguém cabisbaixo, de alguém inadaptado, de alguém que olha sempre de lado e para baixo, né? Então ele entra no bonde e observa a quantidade de pessoas pela quantidade de pernas, né? Então o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. E aqui a gente tem, obviamente, outras duas metonímias, né? O coração pergunta e os olhos perguntam. Obviamente, quem pergunta é ele, tá certo? Professor, aqui não tem também uma personificação, uma prosopopeia? Prosopopeia, sim, né? Aqui ele está personificando o coração e os olhos, só que essa é uma personificação e ao mesmo tempo essa personificação é uma metonímia. Esse é um ótimo exemplo para a gente ver como na verdade as coisas não estão separadas, tá certo? Tem um outro exemplo, antes de a gente vir para esse slide aqui, que é muito conhecido lá do Dom Casmurro, que é a maneira como o Machado, né, como o Bentinho, o narrador do Dom Casmurro, descreve a Capitu. Então tem uma das descrições dela, ele diz que ela tem olhos de ressaca. Não é isso? E nessa imagem que ele cria da Capitu, a gente tem tanto uma metáfora quanto uma metonímia. A metáfora está aqui em ressaca, né? É a ressaca do mar. Então ele achou aqui uma semelhança entre os olhos dela, que são olhos de alguém em quem você não pode confiar, alguém que é traiçoeiro, e o mar em ressaca, porque também ele é traiçoeiro, também ele é algo em que a gente não pode confiar, né? E que nos atrai, não é isso? Nos puxa. A ressaca do mar é exatamente o mar agitado. Então, quando ele fala aqui que os olhos dela são olhos de ressaca, ele achou um ponto de semelhança entre o olhar dela e o mar agitado. E qual que é esse ponto de semelhança? O fato de ambos serem traiçoeiros, o fato de ambos nos puxarem, tá certo? Algo em que a gente não pode ir com muita confiança. Por outro lado, aqui na palavra olhos, a gente tem uma metonímia, muito parecida com aquela metonímia que o Drummond usou aí no slide anterior. Por que uma metonímia? Porque ele está falando sobre um comportamento que não é dos olhos da Capitu,
mas é da Capitu inteira. Só que ele identifica a Capitu por uma parte, que são os olhos, tá certo? Então, é essa ideia da parte pelo todo, tranquilo? Porém, aí vem uma coisa importantíssima, a metonímia não se restringe somente a essa ideia da parte pelo todo. E aí aqui a gente colocou alguns tipos de metonímia. Então, o autor pela obra. Gostei de ler Guimarães Rosa. Literalmente, você não leu Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um ser humano, não é possível de ser lido. Mas você identificou então alguma obra dele, algum conto dele, algum romance dele. Só que no lugar de colocar o nome do romance, você colocou o nome do autor. Né? A gente fala, foram roubados 2 portinares do museu. É exatamente uma metonímia. Ou o continente pelo conteúdo. A chaleira está fervendo. Veja, o que está fervendo não é a chaleira, é o conteúdo da chaleira. Então você usou o recipiente, né, o continente, para fazer a vez do que está dentro. Isso aí a gente fala, ele comeu 2 pratos no almoço. Mesma coisa, ele comeu 2 pratos, literalmente. O prato aqui é o recipiente, é o continente, para representar o alimento que estava dentro, tá? O símbolo pela coisa simbolizada, né? Então também é a troca de um conceito por outro, não porque eles são semelhantes, mas porque um representa o outro. Então, entre a cruz e a espada, a coroa portuguesa se opunha a essa medida. Quando você fala a coroa é um símbolo para dizer o governo monárquico, tá certo? O rei, né? E aí você usa um símbolo para representar a coisa simbolizada. E um dos que mais aparecem, por exemplo, no Enem, é esse da marca pelo produto. Ele já tomou 2 Danones. Tinha uma questão no Enem muito interessante que falava da preocupação que a Samsung tinha quando ela lançou um tablet, porque as pessoas passaram a chamar os tablets, todos eles, por iPad, só que iPad é o nome da marca. Então, a preocupação do departamento de marketing da Samsung era que o produto que ela lançou ia passar a ser chamado pelas pessoas de iPad da Samsung. Né? Então, é claramente um caso de metonímia. A iPad é uma marca que a gente passou a utilizar para nomear o produto tablet. Tá? A gente faz isso o tempo todo. Né? E o tipo mais importante de metonímia é exatamente esse que envolve a parte pelo todo, a troca da parte pelo todo, ou pode ser o contrário também, o todo pela parte, tá? Esse tipo aqui, parte pelo todo, é tão comum que você pode chamar de metonímia, sim, é uma metonímia, só que os vestibulares têm um nome específico, os vestibulares, os manuais de estilo e tal, têm um nome específico, que se chama sinédoque. Tá? Então, a metonímia específica da parte pelo todo pode ter esse nome também de sinédoque. Tá claro? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender isso. Tipo de metonímia, está escrito errado aqui, que é a parte pelo todo. Eles reivindicaram um teto para viver. Então, obviamente, aqui a palavra teto não é literal. A palavra teto significa casa. Né? Como é a ideia da parte? Então vamos pensar. Eu quis dizer casa, mas eu me referi a esse conceito casa usando um conceito mais específico, né? Um conceito que envolve a parte, que é o conceito teto. Né? Então, professor, isso é metonímia ou é sinédoque? Nesse caso, os dois. Né? Então, como é uma metonímia que envolve essa noção de parte pelo todo, você pode chamar também de sinédoque. Tá? As chaminés forjaram o crescimento das cidades. Então aqui a gente tem uma metonímia de chaminé. Chaminé que representa indústria. Tá certo? Eu peguei aqui uma parte do prédio industrial para representar a indústria como um todo. Ele possuía mais de 1000 cabeças de gado. Obviamente ele não tinha só a cabeça, mas ele tinha o gado inteiro. Né? Então, vou colocar aqui, era o animal, era o boi. Tá certo? Ou pode ser o todo pela parte, e aí é sinédoque também, tá? O Brasil foi às urnas escolher o novo parlamento. Então, ó, o Brasil,
Obviamente, Brasil é um conceito muito amplo, né? São as pessoas, o seu território, a sua cultura, a sua história, e assim por diante. Obviamente, eu usei aqui Brasil, mas eu estou usando para representar um conceito mais específico, que são os eleitores brasileiros, certo? E o parlamento também, né? O parlamento, o congresso, é um conceito muito amplo. Usei aqui a palavra parlamento para representar os deputados, os senadores, os parlamentares, né? O colégio conquistou o bicampeonato de futebol. Então, a mesma coisa, colégio é um conceito muito amplo. Envolve um prédio, envolve funcionários, envolve alunos, envolve professores, envolve direção, envolve um currículo e assim por diante. Nesse caso, eu usei a palavra colégio, mas a noção que eu quero aqui é estabelecer um conceito mais me referir a um conceito mais específico, que são os alunos, a equipe que representa aquele colégio, né? E a metrópole nunca dorme, mesma coisa, né? Ah, professor, tem uma personificação? Tem também, né? Elas não aparecem separadas, esse que é o ponto importante para a gente. A metrópole aqui são os moradores, os habitantes, eles nunca dormem, né, numa cidade grande. E ao mesmo tempo você tem uma personificação, tá bom? Gente, então é isso. A aula interativa vai ser um complemento disso tudo que a gente falou. A gente vai pegar outros exemplos e tal. E se tiver dúvidas. E outra coisa, eu vou colocar uma lista de exercícios, talvez duas, sobre esse assunto, uma de exercícios mais antigos e uma mais recente, que talvez inclusive haja alguns exercícios repetidos que a gente tenha feito aqui nas aulas, mas de todo modo é um assunto que a gente precisa muito, muito, muito treinar, tá bom? Um beijo, bons estudos para todo mundo. Até!